a maior cidade da América do Sul, né? Deve se perguntar todos os dias, como resolver problemas como aqueles congestionamentos quilométricos? Ou um transporte público precário e desconfortável. Sem contar a poluição, né? Pois é, os problemas de São Paulo são comuns em cidades que não param de crescer e que juntas concentram metade de toda a população do planeta. Nós estamos falando das megacidades, as grandes metrópoles do mundo. E o que elas estão fazendo para não entrar em colapso? Boa pergunta. É isso que nós vamos saber a partir de agora, em primeiro destino, Istambul, na Turquia. Vamos começar com essa cozinha em Istambul. Dilara, turca, é dona do restaurante. Seu chefe principal vem do Paquistão. Seu outro chefe é filipino. Ela ainda tem uma estagiária francesa e uma assistente que é grega. Essa é uma cidade de imigrantes, diz essa escritora turca. Poucos aqui são da antiga Istambul, mas ela está sempre aberta a qualquer invasão. E é por isso que ela é uma grande cidade. Perihan Magden é uma das mais conhecidas autoras turcas. Nasceu e cresceu em Istambul e mora no mesmo bairro do restaurante de Dilara, que passou boa parte da sua vida viajando por outros países. Eu conheço os sabores do mundo, conta ela, mas eu também conheço bem minha cultura e meus ingredientes. Assim, minha comida é tradicional, turca, mas também é experimental. Sua cozinha é o microcosmo da própria Istambul, uma mistura de culturas que, há mais de 2000 anos, faz dessa cidade, que já se chamou Constantinopla e antes Bizâncio, uma das mais fascinantes do mundo. Eu me inspiro nas minhas raízes, continua Dilara. Eu sou parte curda, parte armênia, iraniana. A geografia não depende de quem já passou por aqui. Hoje é Istambul. Antes era o Império Bizantino. Depois o Otomano, que avançava pelos Balcãs, pelo norte da África, pelo Oriente Médio. E através de sua história, Istambul sempre chamou a atenção por estar dividida entre dois continentes, a Europa e a Ásia. Nós a chamamos em turco de cidade-mãe, diz a escritora. Você até pode tentar fugir dela, odiá-la, mas você só tem uma mãe e ela vai estar sempre de braços abertos para você. Quem visita aqui o centro histórico de Istambul, Sultanahmet, aqui sobretudo na Mesquita Azul, que agora chama os muçulmanos para oração, não pode nem imaginar que por trás das colinas do Bósforo existe uma cidade frenética que não para de crescer. Com uma população de quase 13 milhões, que deve aumentar em 30% até 2025, Istambul sofre com um problema moderno que os habitantes de uma outra mega cidade conhecem bem. Uma coisa que eu detesto é trânsito. Você chega tarde em casa, você tem que sair cedo, chega tarde. Trânsito, isso me deixa realmente danado. Como a melhor opção de São Paulo ainda é se deslocar por automóvel, as pessoas então começaram a comprar o automóvel com a expectativa de terem um bom transporte. Só que transporte individual não é solução em nenhum lugar do mundo. Que o diga a Alessandra, essa brasileira que mora há 4 anos em Istambul. Que cidade você acha que é mais complicado? Istambul. É um Eu trânsito, acho pior que São Paulo. Um trânsito acho pior. Pior que São Paulo. Porque São Paulo, bem ou mal, eu acho que você tem mais áreas para escoar esse trânsito. Em função de ser uma cidade nova em comparação com Istambul. Istambul chega uma hora que não tem aonde abrir. É, Alessandra, na superfície fica difícil mesmo. Mas e se for embaixo d'água? Desde 2004, um túnel está sendo construído sob o rio Bósforo, que divide a cidade. Faz parte do projeto Marmaray, que deve aliviar e muito a circulação das pessoas por Istambul. Nós estamos no finalzinho do túnel de Mármara, uma construção que deve ficar pronta daqui a 2 ou 3 anos. Um projeto mega ambicioso para uma mega cidade como é Istambul. Ali, lá para trás, bem no fundo, ficou a Europa. E aqui, a 45 metros de profundidade, nós já estamos quase com um pé na Ásia, próximo da estação de Üsküdar. A estimativa, explica a engenheira Zeynep Buket, é a de que até 2025 os trens que vão circular pelo túnel devem transportar 75 mil passageiros por hora em cada sentido, 1.500.000 pessoas cruzando o Bósforo por dia. Não é uma construção simples. A parte submersa do túnel tem quase 1,5 km e as escavações às margens do Bósforo trouxeram algumas surpresas.
Uma das curiosidades desse projeto é que, enquanto eles estavam cavando e trabalhando, eles iam encontrando vários sítios arqueológicos, que é, claro, um desafio ali para qualquer construção. Como vocês lidavam com isso? Desde que as obras começaram, diz Zeynep, nos deparamos com escavações arqueológicas. Achamos primeiro a camada da época otomana, depois a bizantina, depois a romana. Quanto mais você cava, mais encontra. É fantástico. Uma das dificuldades que Istambul tem para crescer é que justamente tudo aqui é muito antigo e tudo, claro, deve ser preservado. Este lugar aqui, que é o Grande Bazar, por exemplo, que é um dos lugares mais tradicionais da cidade, é uma construção relativamente nova, do século XV. O bazar é um grande labirinto de cores, formas e até cheiros, espalhados por corredores de pequenas lojas. Numa delas, encontramos um comerciante que fez a ponte entre o passado e o presente desse lugar. O Ismail é um bom exemplo de tradição e modernidade aqui em Istambul, porque o negócio dele, que é vender tapete, é o mesmo negócio que era do pai dele, do avô dele, ou seja, o que eles chamam aqui de negócio de família. Aile Mesli. Aile Mesli. Aile Mesli. Benim ailem... Meu bisavô chegou aqui em 1920, explica ele, junto com seu filho, meu avô. Eles começaram com as lojas de tapete há mais de 50 anos. Só que Ismail teve uma ideia para modernizar o seu negócio. Há 10 anos, todas as lojas vendiam o mesmo tipo de tapete, conta ele. Nós começamos com peças mais modernas e foi um sucesso. Isso é um mundo. Passamos o dia inteiro no bazar, até mais tempo do que em casa. Acho que é por isso que tem muita gente da família trabalhando aqui. Meu filho vai nascer daqui a pouco e eu quero que ele nasça aqui, cresça aqui, nessa cidade que vai ser ainda mais bonita. Em 10 anos. Inshallah. Mas daqui a 10 anos, o filho de Ismail pode enfrentar mais um problema nessa mega cidade. A Ponte de Galata é um dos pontos mais importantes de Istambul, que liga essas duas partes da cidade, separadas por esse braço aqui do rio Bósforo chamado Haliç, ou Chifre de Ouro. Agora, a pergunta que a gente faz é, como um lugar assim, cercado de água, tem problemas de abastecimento? A falta de água potável é uma ameaça, explica Sedat Kalem, um ambientalista da ONG WWF. As fontes de água não conseguem abastecer uma população que pulou de 300 mil para quase 13 milhões ao longo do século XX. Não é possível aumentar o fornecimento. Temos que pensar em soluções a longo prazo, como construir grandes reservatórios em torno da cidade ou conter os vazamentos da rede atual. Imagine, 25% da água potável é desperdiçada. O ambientalista é mais um que se preocupa com o trânsito em Istambul. Precisamos melhorar o transporte público, diz ele, fazer mais investimentos para ligar os dois lados da cidade e aproveitar uma vantagem que temos, usar o transporte aquático com muito mais eficiência. Quem dera São Paulo pudesse ter essa saída. O problema da circulação nas megacidades não tem solução. O que se pode fazer é administrar o problema, é gerir o problema para minorá-lo. Por mais que se invista em transporte público, nos horários de pico, os trens, os ônibus, os metrôs vão estar lotados, porque as pessoas se dirigem para os mesmos locais nos mesmos horários. Em alguns casos, as pessoas ficam sujeitas à violência urbana quando presas no congestionamento, isto é, elas ficam sujeitas a assaltos. A brasileira que conhecemos em Istambul nem se preocupa com isso. Tem esse negócio do trânsito, então você não pode falar assim, tô indo tomar um café na sua casa. O negócio tem que ser planejado, assim, com uma antecedência, uma semana. Por outro lado, eu tenho a segurança, que eu acho que hoje é o que mais pesa pra mim falar, tô bem aqui, tô feliz. No futuro, assim, você tivesse que escolher entre São Paulo e Istambul? No futuro, é o que eu falei, eu acho que se o Brasil se tornar um país menos violento, eu gostaria de morar no Brasil, porque é minha terra, é aquela... Eu acho que todo bom filho a casa, né, torna. Mas hoje, se eu disser, a minha vida aqui em Istambul. Tem suas dificuldades, lembra Ismail, mas morar aqui é muito bom para mim. A cidade é maravilhosa, é um museu aberto. A cidade é como um organismo vivo, diz Perham. Ela é uma grande heroína nos meus livros. Eu levo meus personagens por ela, pelos lugares onde cresci, os lugares onde sempre vou. E como os personagens da escritora, quem passa por Istambul também se envolve com esses lugares cheios de história.
E no meio de tanta beleza, tenta não lembrar que essa mega cidade também tem seus problemas. Afinal, como explica a nossa chefe de Lara, a melhor coisa daqui é que você nunca sabe o que vai acontecer. E a pior é que você também nunca sabe o que vai acontecer. Grande sabedoria turca. E antes de partir para uma nova mega cidade, nada como se despedir de Istambul com uma das coisas que ela tem de melhor, a comida. Ainda mais se for preparada pela de Lara. Bacana, domingo.